Você já parou para pensar em quantas vezes repetiu a frase "Eu quero mudar a minha vida"? Mas no fundo, nada realmente mudou? Você lê, estuda, sonha, se motiva, mas, de alguma forma, as coisas parecem sempre voltar para o mesmo ponto. Napoleon Hill dizia que o homem é o que pensa e se torna aquilo que mais ocupa seus pensamentos. E Joseph Murphy completava: o que você grava no subconsciente se manifesta no mundo exterior. Essas duas ideias formam o que talvez seja a verdade mais poderosa da mente humana. Tudo o que você vive agora é reflexo do que o seu subconsciente acredita ser verdade. A maioria das pessoas pensa que controla a própria vida porque controla os pensamentos conscientes. Mas o verdadeiro comando está em outro lugar, numa parte silenciosa, profunda e repetitiva da mente, o subconsciente. Ele é como o solo de um jardim. O consciente é o jardineiro, mas o subconsciente é o terreno onde as sementes crescem. E como todo solo fértil, ele não julga o que você planta, ele apenas reproduz. Se você planta medo, ele multiplica o medo. Se você planta fé, ele multiplica a fé. Se você repete escassez, ele cria falta. Se você repete prosperidade, ele cria oportunidades. Tudo o que você afirma com emoção e repetição se torna real, porque o subconsciente transforma crenças em comportamento e comportamento em destino. Mas por que é tão difícil mudar? Porque o subconsciente é como um sistema operacional. Ele não obedece ordens, ele segue programações. Essas programações foram formadas desde a infância, pelas frases que você ouviu, pelos medos que presenciou, pelas crenças dos seus pais, pelos julgamentos da escola, pelos traumas e pelas experiências repetidas. Por isso, quando você tenta mudar apenas com pensamento racional, é como pintar por cima de uma parede rachada. A cor muda, mas a estrutura continua a mesma. Joseph Murphy dizia: não é o que você deseja, é o que você acredita que determina o que você vive. E Napoleon Hill explicava isso de forma prática. Você atrai o que está em harmonia com o seu estado mental dominante. Isso significa que, mesmo sem perceber, você está constantemente criando a realidade que acredita merecer. O subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Para ele, tudo o que é sentido com emoção é verdade. É por isso que medos e traumas são tão fortes. Eles foram gravados com emoção e só podem ser substituídos com a mesma intensidade emocional. Para reprogramar o subconsciente, não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. Cada emoção é uma gravação, cada repetição é uma nova trilha sendo escrita. E com o tempo, o subconsciente começa a responder de forma automática. Imagine o seu subconsciente como o piloto automático de um avião. Você pode querer mudar o destino, mas enquanto o sistema estiver programado para o mesmo ponto, o avião sempre voltará à rota original. A única forma de mudar o destino é reprogramar a rota mental. E essa reprogramação começa com atenção e repetição. Tudo o que você pensa repetidamente, com sentimento, se torna um comando. E o subconsciente não resiste a comandos emocionais. Ele obedece. Sempre. Mas o que isso significa na prática? Significa que a sua vida atual é o reflexo exato do que você sente ser verdadeiro sobre si mesmo. Você pode dizer, eu quero prosperar, mas se lá dentro acredita que dinheiro é difícil ou que não merece, o subconsciente vai sabotar tudo o que o consciente tentar criar. E não porque é mal, mas porque está apenas cumprindo a programação antiga. O subconsciente é leal ao que você sente, não ao que você deseja. Então, como mudar isso? Hill e Murphy concordavam em 3 passos. Semente mental clara. 2. Repetição com emoção. 3. Ação em harmonia com a nova crença. Primeiro, a semente mental. Você precisa escolher com clareza o que quer plantar. Não adianta afirmar 10 coisas diferentes por dia. A mente subconsciente só responde à clareza emocional. Diga a si mesmo, com convicção, o que você quer criar e visualize como se já fosse realidade. Não como algo distante, mas como uma verdade presente. Quanto mais detalhes você sentir, mais o subconsciente aceita como real. Segundo, a repetição emocional. Murphy dizia:
O subconsciente é movido pela repetição e pela fé. Palavras ditas uma vez são esquecidas, mas palavras sentidas e repetidas todos os dias se tornam comandos permanentes. Por isso, crie um ritual diário. Pode ser de manhã antes de dormir ou no silêncio do carro. Repita suas afirmações com emoção, como se estivesse convencendo uma criança interior a acreditar novamente. Frases como: eu sou próspero. Eu sou digno de abundância. A vida me favorece porque eu ajo com propósito. Não se trata de auto-engano, mas de autoformação. Você está formando uma nova base emocional. E lembre-se, você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Terceiro, ação alinhada. A mente subconsciente precisa de evidências. Quando você age conforme a nova crença, ela começa a aceitar que isso é verdade. Por exemplo, se você quer acreditar que é disciplinado, comece cumprindo pequenas promessas a si mesmo. A cada ação, o subconsciente diz: ele cumpre o que diz, e a crença de incapacidade começa a desaparecer. A mudança interna depende de coerência. Pensar, sentir e agir precisam estar na mesma direção. Quando há alinhamento, o subconsciente obedece sem resistência. Aliás, se até aqui essa mensagem está despertando algo em você, aproveita e se inscreve no canal Voz Mental Oculta. Aqui, você aprende a reprogramar a mente com os princípios eternos de Napoleon Hill, Joseph Murphy e as leis invisíveis que regem o sucesso e a fé. Hill dizia que a fé é a ponte entre o consciente e o subconsciente. E Murphy completava: quando a fé e o sentimento estão unidos, o subconsciente se torna o servo mais fiel do homem. Isso quer dizer que, quando você acredita de verdade, o subconsciente começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades que sustentam essa nova realidade. E tudo parece coincidência, mas é apenas resposta vibracional. Você muda por dentro, e o mundo muda por reflexo, mas há algo que quase ninguém fala. O subconsciente também cria o que você teme. O medo é uma fé invertida. Ele é uma crença tão forte em algo ruim que o subconsciente entende aquilo como verdadeiro. Murphy dizia: o medo é apenas fé em uma ideia negativa. E a mente, obediente, manifesta o que você teme, não para te punir, mas para confirmar o que acredita ser real. Por isso, vigiar os pensamentos é uma forma de orar. Orar com palavras é fácil, mas orar com atenção é poder. Hill e Murphy concordavam que toda mudança começa quando o homem entende que pode escolher o que pensar. E escolhendo o que pensar, passa a escolher o que sentir. E, escolhendo o que sentir, começa a dirigir o próprio destino. A liberdade mental nasce quando você percebe que não é refém do passado, mas criador do futuro. Pense em quantas vezes você se sabotou por repetir inconscientemente frases como: eu não consigo. Isso é difícil para mim. Eu sempre erro. Essas frases parecem inofensivas, mas são comandos mentais poderosos, e o subconsciente obedece. A partir de hoje, troque essas frases por afirmações que criam expansão. Diga: eu aprendo com facilidade. Eu mereço oportunidades. Eu estou preparado para prosperar. Quanto mais você repete, mais o subconsciente grava. E com o tempo, essas novas ideias se tornam automáticas. O subconsciente aprende por repetição, emoção e imaginação. Esses 3 elementos moldam seu futuro. Por isso, visualize o que deseja como se já fosse real. Sinta o alívio de já ter conquistado. E repita até o corpo acreditar. A ciência chama isso de neuroplasticidade emocional. Hill chamava de fé aplicada. Murphy chamava de oração mental. Mas todos estavam falando da mesma força, a capacidade de usar a mente para criar realidade. Você não precisa esperar que algo mude fora para começar a mudar dentro. A mudança interna é o gatilho que inicia todas as outras. E é aqui que está a chave que Hill e Murphy ensinavam. A sua mente é uma estação de transmissão. Você emite vibrações de acordo com o que sente. E o universo responde com eventos que combinam com essa frequência. Pensamentos são ondas. E o subconsciente é o transmissor. Ele envia ao universo o padrão dominante da sua mente. É por isso que, quando você muda sua vibração, pessoas, lugares e oportunidades diferentes começam a aparecer. Nada é coincidência. É correspondência. A cada pensamento, você está emitindo um pedido. E o subconsciente transforma esse pedido em comportamento.
que depois vira destino. Você não pode controlar todos os resultados, mas pode controlar a frequência do que envia, e isso já muda tudo, porque quando você mantém a vibração da confiança, a vida começa a se reorganizar em torno dessa confiança. Murphy dizia: tudo o que o homem aceita como verdadeiro em sua mente subconsciente, ele manifesta no mundo exterior. E Hill complementava: você é o senhor do seu destino, porque controla o poder que cria pensamentos. Essas duas frases são a essência de toda a prosperidade. Você cria o futuro a partir das crenças que alimenta hoje. E cada pensamento repetido é uma semente plantada no campo invisível do subconsciente. Por isso, escolha suas sementes com sabedoria. Elas são o seu amanhã disfarçado de pensamento. Se você cultivar medo, vai colher limitações. Mas, se cultivar fé e propósito, vai colher expansão e liberdade. A mente não pode ser vazia. Ela sempre estará criando algo. A única escolha que você tem é o que ela vai criar. E aqui está o segredo final. O subconsciente responde melhor à imaginação do que à força. Não tente mudar na base da cobrança. Mude na base da emoção. Imagine o novo você com detalhes. Sinta-se nesse novo estado. E o subconsciente vai seguir o roteiro como um ator obediente. Quando o sentimento é real, o subconsciente não resiste. Você não é vítima das circunstâncias. Você é reflexo das suas crenças. E a boa notícia é que crenças podem ser reescritas. Você pode reprogramar sua mente com foco, emoção e paciência. E quando isso acontece, o futuro muda, porque você mudou a fonte que o cria. De agora em diante, quando algo parecer difícil, lembre-se: isso não é um obstáculo, é um espelho. Ele está apenas mostrando o que o seu subconsciente acredita sobre o que é possível. Mude o espelho interno, e o reflexo externo se transforma. Napoleon Hill dizia: o homem conquista o próprio destino quando aprende a controlar o pensamento. E Joseph Murphy completava: o subconsciente é o servo fiel que sempre diz sim. Então, o que você tem dito para si mesmo ultimamente? Eu não posso? Ou eu já estou pronto? Seu subconsciente está ouvindo e está criando a partir disso. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal Voz Mental Oculta. Aqui você vai entender profundamente como a mente, a fé e o subconsciente trabalham juntos para criar a realidade que você deseja viver. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder de mudar está dentro. E nunca fora, porque no fim, não é o mundo que muda primeiro. É a mente que desperta. E quando ela desperta, tudo o que antes parecia impossível se torna inevitável.